Bem-vindo de volta ao treinamento. E como eu expliquei em aulas anteriores, um programa ele é formado por entrada, processamento e saída. A gente aqui meio que inverteu a ordem das coisas. A gente primeiro aprendeu ali o processamento, aprendeu como é que a gente faz a saída em tela. Não existe só a saída em tela como forma de saída, a gente vai ver várias outras formas de saída. Mas a gente ainda não viu como é que funciona a entrada de dados. Todos os dados que a gente processou até agora já estava popularmente, como a gente fala, né, chumbado no código, já estava ali preso ao código. A gente não conseguia alterar ele por meio do usuário. E agora a gente vai ver como a gente pode fazer isso, né? Então, basicamente aqui, ó, a gente tem uma funçãozinha, assim como a gente tinha um print, né, que era uma instrução que a gente passava para o computador poder imprimir na tela, a gente também tem uma instrução chamada input. Essa instrução a gente chama de função. Mais para frente no curso a gente vai entender o que é função e inclusive a gente vai aprender a construir nossas próprias funções. Mas por enquanto entenda que é uma instrução que você está passando para o computador. Então perceba que a instrução input ela recebe uma string. Essa string é o que vai ser apresentado para o usuário para instruir ele ao que ele precisa fazer. Nesse exemplo aqui você está perguntando para ele qual é o seu nome. Então o Python vai exibir esse texto para ele e vai ficar piscando ali o cursor, esperando com que a pessoa digite alguma coisa no terminal. O que for digitado nesse input vai ser devolvido para a variável nome. Então aqui, a string que está aqui dentro da função input é o texto que vai ser exibido para o usuário. A gente tem a instrução propriamente dita, né, que nesse caso é o input. E a gente tem para onde o retorno, né, para onde esse dado digitado vai ser enviado, nesse caso, para a variável nome. Então vamos lá para o VS Code ver como é que isso aqui funciona. Então voltando aqui, a gente vai simplesmente criar aqui uma variável nome e vai atribuir a ela o retorno de input. E esse input eu vou simplesmente dizer o seguinte: qual o seu nome? Só que se eu fizer simplesmente isso, vou salvar aqui, vou executar para vocês verem, e digitar Python programa1.py. Perceba que ele está ali esperando que eu digite alguma coisa. Então eu posso vir aqui e digitar absolutamente qualquer coisa. E quando der enter, o programa acaba, porque foi justamente isso que a gente programou. A gente só pediu para ele receber esse dado e não mandou fazer mais nada com esse dado. Então vamos modificar um pouco o nosso programa para ele ficar mais legal, né? Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, cara, quando você receber o nome, vamos simplesmente, além do nome, pedir também o sobrenome. Então input, qual o seu sobrenome? E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada nome completo, e essa variável vai receber o seguinte, ó, nome mais um espacinho em branco mais sobrenome. Só que antes disso eu vou escrever aqui o seguinte, ó, vou botar uma outra string, é o seguinte, ó, o seu nome completo é 2 pontos, e aí eu concateno isso com o nome, depois eu concateno isso com um espaço em branco e depois eu concateno isso com o sobrenome. Então vamos ver como é que vai ser a saída disso aqui. Salvei, vou limpar aqui o terminal, executar mais uma vez, e ele pede para mim, qual é o seu nome? Vou colocar aqui, Paulo. Qual é o seu sobrenome? Vou colocar aqui, Reis. E aí ele juntou tudo, mas ele não deu a saída. E por que ele não deu a saída? Porque a gente não mandou imprimir. Então a gente vai ter que vir aqui agora e dizer o seguinte, ó, print nome completo. Vou tirar esse caractere aqui que apareceu aqui sem querer. Então, mais uma vez, eu vou limpar aqui, vou até deixar um pouquinho maior dessa vez, e vou executar mais uma vez o nosso programa. Então, qual é o seu nome? Paulo. Qual é o seu sobrenome? Reis. O seu nome completo é Paulo Reis. Beleza? Então, a gente pode receber dados do usuário dessa forma. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou modificar um pouquinho aqui e vou criar uma variável chamada número1, que vai receber input. Digite o primeiro número. E vou copiar e colar embaixo, né? Modificando isso aqui para número 2. E vou dizer o seguinte, digite o segundo número. Após fazer isso, eu vou criar uma variável chamada resultado. E vou dizer que o resultado vai ser número 1 mais número 2. E agora eu vou dizer, ó, imprima o resultado da soma é 2 pontos. E eu vou concatenar isso com resultado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou limpar aqui a tela e vou executar mais uma vez. Então, digite o primeiro número, eu vou botar aqui 5.
Segundo número, eu vou botar aqui 4. Ele está dizendo que a soma é 54. Mas espera lá. 54 é a soma de 5 mais 4? Não. Mas se você lembrar de uma aula anterior que eu expliquei, vocês vão lembrar que quando a gente pega duas strings e utiliza o sinal de mais, a gente está, na verdade, fazendo essa concatenação. E nesse caso aqui, toda vez que a gente utiliza o input, ele devolve o que foi digitado como uma string, ou seja, como um texto. E eu até mostrei para vocês que a gente pode colocar um número dentro de uma string, mas isso não transforma ela num número. Ela vai, ainda assim, mesmo sendo na realidade um número, vai ser representado como um texto. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o número 1, mesmo tendo sido digitado 5, vai ser recebido como um texto, e o número 4, mesmo sendo digitado como um número, ele vai ser recebido como um texto. Então, como é que a gente tem que fazer aqui para poder resolver isso? Porque nesse caso aqui, ele não imprimiu 54, ele imprimiu a string 5 juntamente da string 4. Então, eu preciso agora converter essa string para número, para poder fazer o cálculo matemático. Então, tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas é vir aqui e dizer o seguinte, ó, int, aqui, e int, aqui. Então, quando eu faço isso, ó, só para exemplificar, eu vou tirar esse pedacinho aqui, vou salvar e executar mais uma vez. Então, vou limpar aqui, executo, vou colocar aqui 5, vou colocar 4, e ele consegue imprimir para mim o 9 aqui. Então, quando eu voltar aqui ó, e tentar executar mais uma vez, botar aqui 5 e 4, perceba que a gente teve esse mesmo problema aqui em outro vídeo, que é o quê? A gente só pode concatenar string com string. Nesse caso aqui eu estou concatenando uma string com um valor inteiro. Então esse cara aqui tem que ser convertido para string. Então como é que eu vou fazer aqui? Posso vir aqui e colocar um str para forçar o Python a converter o número em texto, ou seja, em string. Então vamos limpar aqui mais uma vez e executar mais uma vez. 5 e 4, ele consegue agora colocar que o resultado da soma é 9. Se eu colocasse aqui mais uma vez 15, por exemplo, e 11, ele diz que o resultado da soma é 26. Beleza?